Olá, povo! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a matéria de Gerund and Infinitives. Bom, então vamos lá. Gerund and Infinitive. O que é isso? Essa matéria se resume a saber a funcionalidade de todos os verbos da língua inglesa. Isso mesmo, de todos, sem exceção. Olha que beleza de matéria para se aprender durante uma quarentena. Então agora vocês vão precisar de um dicionário de inglês bem grosso, uma mesa bastante confortável e muito tempo livre para estudar todos os verbos. Ou prende o que é necessário para dar seus pulos. Bom, vamos começar pelo que é fácil. O que é infinitivo? Vamos pensar em português. Infinitivo é quando os verbos terminam com ar, com er e com ir. Ou com or, no caso do por. É o verbo no estado natural, aquele estado que a gente vai encontrar no dicionário. E isso, lá pelo sexto ano, a gente já aprende como que faz em inglês. Você aprende que para fazer o verbo ficar conjugado com ar, er ou ir em inglês, você precisa colocar um to na frente dele. Então, por exemplo, to eat é comer, to go é ir, I want to eat significa eu quero comer. A maior parte dos verbos vai fazer o seu infinitivo com to. Existem listas gigantescas de verbos que precisam usar o to para fazer o ar, er, ir. E a melhor forma de saber qual verbo que vai precisar usar to ou não é decorando lista, né, galera? É usando o idioma. A prática te dá esse conhecimento. Então não vamos ficar na neura com isso, tá bom? Agora, também existe uma lista gigantesca de verbos que para fazer o infinitivo do verbo seguinte, ou seja, aquele verbo que vier depois deles, você vai poder usar o to ou o ing. Volta um pouquinho aqui para essa tela. Lembra que eu falei I want to eat? Eu quero comer? Então, a gente tem que colocar um to ali entre o want e o eat para poder fazer essa frase. Agora, tem verbos que não precisaria ter usado esse to. Bastaria ter colocado o verbo seguinte com ing. E dessa lista que está aparecendo aí para vocês, os mais comuns, os que são os primeiros que vocês aprendem esse esquema, por exemplo, em curso de inglês, são o hate, o like, o love, o prefer e o enjoy, que não apareceu aí. Então você começa a treinar seu inglês e você aprende que a frase eu gosto de comer precisa do to, então ficaria I like to eat. Um pouco mais para frente, você já aprende que pode ser I like eating, que também significa eu gosto de comer. Ah, qual que é a diferença do primeiro e do de baixo? Não tem diferença. O verbo like, ele flexibiliza o verbo seguinte. Agora, ainda sobre usar to ou ing no verbo seguinte, eu vou mencionar aqueles casos que sim podem aparecer na sua prova de proficiência, em concurso público ou naquelas pré-entrevistas online que várias empresas fazem, tá? No caso do like, eu falei para vocês que se eu dissesse I like eating ou I like to eat, daria o mesmo sentido. Porém, existem verbos em inglês que se você usar o verbo seguinte com ing, dá uma ideia, e se você usar o verbo seguinte com to e outro verbo, vai dar outra ideia. Dessa lista, esses que estão aparecendo em azul, forget, remember, try e o stop, são casos meio importantes para saber em nível avançado de inglês, tá? Então vamos começar pelo stop. Por exemplo, stop to breathe. Se eu dissesse, ele estava trabalhando, he was working, and he stopped to breathe, isso significa que ele parou o trabalho para respirar, para fazer aquela pausa. Agora, se depois do stop eu usar o verbo seguinte com ing, por exemplo, stop breathing, na frase he stopped breathing, isso quer dizer que ele parou de respirar. Então, stop to é parar para fazer alguma outra coisa. E stop ing é parar de fazer alguma coisa. E a gente vai ter o caso do forget, do remember e do try. Vamos pensar no sentido que eles dão se a gente depois deles usasse o to ou depois deles usasse verbo mais ing. Forget significa esquecer. E se depois dele eu usar o to e depois outro verbo, isso quer dizer que eu esqueci de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, forget to study. Eu esqueci de estudar. Eu não estudei. Já o forget com o verbo seguinte com ing, isso dá a ideia de esquecer de ter feito. Então, na frase I forgot doing my English paper already, ou seja, aqui nesse caso a gente está falando de alguma coisa que eu já fiz, mas esqueci dela. Então, quando a gente usa to, a gente ainda não fez, e quando a gente usa ing, a gente já fez.
E é meio confuso mesmo, tá? A ideia do remember mais to ou remember mais ing vai ser a mesma coisa do forget. Remember to do é lembrar de fazer, ou seja, você ainda precisa fazer aquele negócio. E remember doing é lembrar de ter feito, ou seja, já era. Já o try, que é o verbo tentar, quando você usar o to em seguida dele, ele vai dar a ideia de você fazer um esforço, de colocar empenho para tentar fazer algo. Agora, o try seguido de verbo mais ing, a ideia é de tentar, mas com vontade de experimentar. Vamos ver no que vai dar. E sobre esses casos especiais, acho que com isso já dá para vocês se virarem, tá? Existem mais casos? Existem. Existe o dicionário inteiro de inglês para a gente conversar, mas isso daí provavelmente pode aparecer em prova para vocês. E já que a gente está falando sobre usar ing no verbo para dar o sentido de ar, ir, eu vou falar dos dois principais casos que vocês vão ter obrigatoriamente que usar ing no verbo. Primeiro, quando o verbo vier depois de preposição. O que era a preposição? For é preposição, from, forward, on, without. O próprio to pode ser usado como preposição. Isso daqui aparece bastante em prova de proficiência como pegadinha. Por exemplo, I am used to go into school. Eu estou acostumado a ir à escola. I am used to going e não to go. Mas vamos pegar um exemplo mais simples. We hope for going back to school soon. A gente tem esperança, a gente espera voltar para a escola em breve. Notem que depois do verbo hope, a gente usou o for, esperar por, e o go obrigatoriamente tem que vir com ing, tá bom? O outro caso é quando a gente usar o verbo fazendo o papel de sujeito da frase. Todo mundo já escutou a frase em português: fumar faz mal à saúde. O que faz mal à saúde? Fumar. Fumar é o sujeito da frase. Então, em inglês, obrigatoriamente eu teria que dizer smoking is bad for health. E não smoke is bad for health. Verbo no papel de sujeito, taca ing. Agora, ainda existe um tipo de infinitivo chamado bare infinitive. Bare é sem nada. Ou seja, eu consigo fazer o verbo conjugado com ar, ir sem ter usado nem ing nem to na frente. Ou seja, quando a gente usa um verbo e logo em seguida a gente já taca outro e já era. E vocês já fazem isso naturalmente. Por exemplo, quando vocês usam o verbo modal. I can do significa eu posso fazer. E entre o can, que é o posso, e o fazer, que é o do, vocês não usam nada. Mas tirando os verbos modais, os verbos mais comuns que a gente não vai precisar usar nada para colocar o verbo seguinte no infinitivo é o let. Lembra do let it go? Que em momento algum a Elsa cantou let it to go. E quando a gente usa make e outro verbo, por exemplo, don't make me cry. Não me faça chorar. E aí a gente não precisou usar o to antes do cry. Eu acho que para essa aula já tá bom. Chega! Atenção mesmo nessa matéria aos casos especiais, tá bom? É nóis!